Bom dia, segunda-feira. Esses dias eu estava vendo conteúdo de uma psicóloga lá da Angola e ela fez uma pergunta um tanto quanto desconfortável, mas extremamente importante. Por isso eu resolvi conversar com você por aqui sobre isso também. Você já parou para pensar que em alguns momentos da vida nós podemos ser a pessoa tóxica na vida de alguém? Pensar nessa possibilidade incomoda, né? Mas infelizmente isso super pode ser verdade e pode estar acontecendo. A gente fala muito sobre pessoas tóxicas, sobre se afastar de quem drena a nossa energia, sobre proteger a nossa saúde emocional, mas quase nunca a gente faz o movimento inverso. Quase nunca paramos para nos perguntar: será que em algum momento sou eu que estou drenando a energia de alguém? Será que, sem perceber, eu posso estar sendo a pessoa difícil da relação? Porque a verdade é que ninguém acorda de manhã pensando: ai, hoje eu vou ser tóxico com alguém. Não, isso geralmente acontece de uma forma inconsciente. Às vezes, acontece através de pequenas atitudes repetidas todos os dias. Eu vou dar aqui alguns exemplos de quando estamos sendo essa pessoa. E aí você vai percebendo aí. Será que isso está ressoando com você? Será que está acontecendo na sua vida? E o primeiro exemplo é o mais comum. Aquela pessoa que reclama o tempo inteiro. Reclama do trabalho, das pessoas, do clima, reclama da família, reclama da vida. No começo, quem está por perto tenta ajudar. Escuta, aconselha, acolhe. Mas chega um momento em que isso começa a pesar, porque uma coisa é você desabafar. Isso sim, é fundamental a gente fazer. Desabafar sobre alguma situação com alguém que a gente confia. Mas infelizmente a maioria das pessoas não fica apenas no desabafo. Entra na reclamação exagerada. Na reclamação não existe troca. Existe apenas descarregar frustração o tempo inteiro no outro. Entende a diferença? O segundo exemplo também é muito comum. É o julgamento constante. Aquela pessoa que julga os outros o tempo todo. Alguém compartilha um problema e a resposta que recebe é: mas você também? Pelo amor de Deus, olha o que você faz. Ou então: eu já sabia que isso ia acontecer. Ou também tem aquela famosa frase: ai, se fosse comigo, eu faria diferente. Percebe como isso pode machucar? Porque a pessoa não está procurando julgamento naquele momento, ela está procurando acolhimento. E temos também o terceiro exemplo. Existe também um comportamento muito comum que muitas vezes passa despercebido e que pessoas tóxicas fazem: a invasão de limites. Dar opiniões que não foram pedidas, cobrar explicações o tempo todo, querer controlar decisões da vida do outro. Isso acontece muito em relações familiares, em amizades e até em relacionamentos amorosos. E muitas vezes a pessoa acredita que está fazendo isso por cuidado. Mas cuidado sem respeito aos limites se transforma em controle. E para fechar, o nosso último exemplo é a incoerência. Essa também é uma característica nas pessoas tóxicas. Quando você cobra do outro aquilo que você não oferece. Cobra respeito, mas não respeita. Cobra atenção, mas não escuta. Cobra compreensão, mas não compreende. Isso desgasta qualquer relação. E agora, talvez você esteja se perguntando: como perceber se em algum momento eu estou sendo essa pessoa? Um dos primeiros sinais é observar algo simples. Como as pessoas se sentem depois de conversar com você? Elas se sentem mais leves ou mais cansadas? Elas sentem que foram ouvidas ou sentiram que foram criticadas? Comece a perceber isso. Outro sinal importante é quando as pessoas começam a se afastar. E nem sempre o afastamento acontece por falta de amor. Muitas vezes ele acontece por autoproteção emocional. As pessoas estão se afastando de você? Estão evitando ter conversas mais próximas ou mais delicadas? Perceber esse tipo de comportamento não é motivo para culpa. Na verdade, é um enorme sinal de autoconhecimento. Porque a maioria das pessoas passa a vida inteira olhando apenas para o erro dos outros. Mas quando você começa a olhar para si, você começa a evoluir. E existem algumas formas muito práticas de trabalhar isso. A primeira delas é desenvolver consciência emocional. Antes de reagir, antes de criticar, antes de julgar, faça uma pausa e se pergunte: por que isso me incomoda tanto? Por que eu sinto tanta necessidade de ter razão? Por que eu preciso controlar essa situação? Muitas vezes, por trás desses comportamentos existem inseguranças suas, medos ou feridas emocionais antigas. E quando você começa a entender isso, você começa a reagir de forma diferente.
A segunda forma é desenvolver responsabilidade nas relações. Isso significa parar de olhar apenas para o que o outro faz e começar a se perguntar: eu estou contribuindo para que essa relação seja saudável? Ou eu estou apenas exigindo do outro? Eu estou conseguindo acolher essa pessoa? Ou eu estou apenas apontando o dedo? Relações saudáveis precisam de troca. Todos nós temos dias ruins, todos nós temos momentos de impaciência, isso é ser humano. Mas quando determinados comportamentos se tornam um padrão, vale a pena olhar com mais profundidade. E é justamente nesse ponto que a terapia pode ajudar muito, porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar sozinhos os padrões que repetimos nas nossas relações. Por isso, eu sempre falo, não deixe de agendar a sua sessão ou venha fazer parte da próxima turma da minha mentoria, porque a terapia ajuda a identificar essas dinâmicas, ajuda a entender de onde vêm certos comportamentos e principalmente ajuda a transformar isso. Porque autoconhecimento não é sobre se julgar, é sobre se tornar uma versão mais consciente de si mesmo. Então, antes de encerrar esse episódio, eu quero te deixar algumas perguntas para que você possa ir se trabalhando e modificando esses padrões. Perguntas que talvez sejam desconfortáveis, mas extremamente importantes para quem realmente deseja evoluir emocionalmente. Será que em algum momento você pode estar sendo exatamente o tipo de pessoa que você diz que não quer ter na sua vida? Se as pessoas que convivem com você falassem com total sinceridade, o que elas diriam sobre a forma como você as faz se sentir? Será que você está construindo relações que curam ou relações que cansam? Você está contribuindo para a saúde emocional das suas relações ou está apenas esperando que os outros façam isso? E se cada pessoa que convive com você pudesse descrever como se sente ao seu lado, essa descrição te orgulharia ou te faria refletir? Quando você se torna mais consciente de si mesmo, não transforma apenas a sua vida, transforma também a forma como o mundo se relaciona com você e a vida das pessoas ao seu redor. Porque no final das contas, relações mais saudáveis começam sempre pela mesma pessoa, você. Que a nossa semana seja repleta de bênçãos e alegrias. Nos falamos na semana que vem.